Agora eu quero te levar para um outro nível de entendimento, de honra e de herança. Você só vai assumir todo o território que Deus já tem determinado no seu nome, meu irmão, se a linhagem que você quiser perpetuar é daquele que morreu ali, ó. Não é o nome do pastor Marcelo, não é a PIB de Marília ou de Araçatuba. É a linhagem deste homem que morreu nessa cruz e por amor a ele, pelo propósito que ele colocou sobre a vida da igreja, é que nós devemos nos submeter às nossas lideranças delegadas. É por ele. É por ele. Mas o problema é que nós queremos honrar a ele, mas nós não honramos as autoridades que ele estabelece para nos orientar. E não tem como nós honrarmos ao Senhor Jesus se nós não honrarmos as autoridades que estão sobre a nossa vida. Eu quero encerrar essa mensagem, eu quero dizer algo para você. Vou contar uma história rápida. Conta-se que existia um grande rei que tinha um grande reino, tinha muitos homens que estavam sob a sua liderança, ele tinha um grande exército. E ele já não conseguia cuidar deste exército e liderar todo o exército. Então ele diz: eu preciso encontrar no meio do povo um homem que seja capaz, para que eu possa multiplicar a minha liderança e para que eu possa colocar sobre ele a autoridade, para que o meu reino não venha a sofrer e para que o meu reino continue crescendo. E ele olha para o exército e ele começa a procurar um grande homem. Se você fosse um rei, quem você procuraria para ser general no seu exército? Quem você acha? Não, se você fosse um grande rei, que tem um grande território para cuidar, você ia procurar um homem grande, pequeno, como você? Forte. Forte como você, assim? Então se coloca de pé, por favor. Aí o rei olha e diz: é forte, já tem experiência, ó. Me permite, tá? Com carinho e respeito. Já tem experiência, está bem alimentado. Não está bem alimentado? Forte, eu acho que faz academia. Tem uma voz forte. Mas você não serve não. E o rei continua olhando. Ninguém sabia o que o rei estava procurando. Todos estavam servindo no exército. Todos estavam servindo. E ninguém estava servindo com o objetivo principal de subir lá. Mas quando o rei chegava perto, falava: ai, será que vai ter uma chance para mim agora? Será que eu vou poder subir no púlpito para pregar domingo? Está fazendo conexão aí, meu irmão? Aí o rei olha e diz: bom, esse já tem bastante experiência. Dá para se colocar de pé, meu irmão? Com respeito, tá, amado? Tem bastante experiência. Muito bem alimentado. Maduro. Bem maduro. Mas não serve para mim. E o rei continua procurando. E quando a gente procura alguém para um trabalho, a gente procura quem no meio do povo? Os melhores. Os mais capacitados. Os mais preparados. Aqueles que nós achamos que não vai dar muito trabalho. Foi assim com Jesus, não foi? Jesus foi lá para dentro da sinagoga e escolheu os melhores rabinos. Foi assim? Quando Jesus foi chamar os discípulos, ele chamou quem? Os menos prováveis. Aqueles que todo mundo olhava e dizia assim: aquele ali não serve para nada, só serve para pescar. Aquele ali só serve para cobrar imposto. Aquele ali não serve para nada, não serviu para ser rabino. Não passou no teste. Nenhum rabino quis chamar para ser discípulo. Deus não faz a escolha
de acordo com a aparência ou a capacidade humana. Deus faz a escolha de acordo com o coração. Foi assim com Davi. Samuel põe tudo a perder. Mas o Deus falou assim: Samuel, não se impressione com a aparência, Samuel. Esses aí não servem. Esses não servem. Eu quero um homem que eu possa moldar o coração dele, para que o coração dele se torne segundo o meu coração. E de repente Deus se depara com este homem. O rei então se depara com este homem. Você tem observado você tem que estar no meio do povo. Você não é muito visto pelo povo. Faz tempo que você está servindo esse reino? Faz tempo? Quanto tempo faz? Então você já deve ser assim, general aqui. Não. Você quer me servir? Você quer servir no meu reino? Eu tenho um posto de autoridade para você. Mas para você seguir e você chegar nesse posto de autoridade, você tem que fazer tudo o que eu mandar. Está disposto? Tá? Tem certeza, meu irmão? Esses olhos verdes, esses olhos azuis aí, tem certeza? É tudo que eu mandar. Amém? Primeira coisa que Deus vai procurar para te entregar uma herança é saber se você está disposto a obedecer em tudo. Olha para o seu coração, está disposto a obedecer? Então o rei se depara, mas o rei percebe que este homem tem um problema, que muitos ainda não tinham notado, mas pela estatura do exército, este homem era anão. Então, meu irmão, solta isso, por favor. Você disse que você vai me seguir e vai fazer tudo o que eu orientar? Vai? Bom. Essa história conta que este rei encontrou um homem de pequena estatura no meio do exército. E a primeira coisa que este homem fez foi olhar para o exército e se sentir incapaz de liderar esse exército. Ele olha, esse aqui é o exército que eu quero que você lidere. O anão olha para o exército e fala assim: ninguém vai me respeitar? Imagina. Se eu falar aqui, eles vão olhar e falar assim: mas olha o tamanho do homem, querendo mandar na gente. E aí o rei olha para e diz assim: olha, é o seguinte, eu sei que se você permanecer nesse nível aqui, você não vai ter o respeito do povo. E o povo não vai te seguir. O que você falar, eles não vão receber as suas orientações. Mas tem uma torre. E eu vou levar você lá na torre do meu palácio. Quando você estiver na torre, ninguém vai perceber que você é anão. Está afim de subir na torre? Quando um líder diz que está afim, um discípulo diz que está afim de seguir na torre, subir na torre, ele começa a seguir os passos do discipulado. Ele não está no discipulado somente porque é uma estrutura, não está no discipulado só porque é uma exigência do pastor. Ele não está no discipulado só porque ele quer subir na torre, mas é porque ele entendeu que Deus tem mais para ele. Que ele podia continuar no meio do exército. Mas Deus tem mais. Deus quer dar uma célula para ele. Deus quer dar discípulos para ele. Deus tem um território para ele alcançar. E quando isso cai no nosso coração, queridos, nós obedecemos tudo. Nós fazemos tudo o que nos pedem. É para vir para a alvorada, eu estou na alvorada. É para vir para a escola de profetas, eu estou na escola de profetas. É para vir para a intercessão, eu estou na intercessão. É para vir para a conferência de lealdade e honra, estou dentro. É para vir no Tadel, estou no Tadel. Porque uma chama acendeu no coração. O anão, quando chegou no meio do exército, ele não era percebido por ninguém. Ele se sentia um trapo. Eu e você, quando fomos transportados do reino das trevas para o reino do seu Filho amado, nós éramos trapos.
Não tinha nada de bom em nós. A Bíblia diz que a nossa justiça era como trapo de imundícia. Só tinha pecado. Nós olhávamos para nós mesmos, nós não sentíamos capazes nem de liderar nossa própria casa, nossa própria família. Quantos de nós chegamos para Cristo com a família desfacelada, com a vida financeira arruinada? Quantos de nós recebemos a Cristo no momento em que estávamos procurando até por suicídio, porque tinha perdido toda a expectativa, toda a esperança da vida? Mas aí nós entramos no reino, e aí alguém começa a cuidar de nós, e o Espírito Santo começa a mudar nosso interior, e de dentro para fora, nós começamos a perceber que nós temos valor, que Deus nos valorizou de forma tão linda, que não deu só Jesus para morrer no meu lugar, mas Deus levantou pessoas para cuidar de mim. Deus levantou pessoas para olhar para dentro de mim e ver que eu era miserável, que eu não me valorizava. Foi assim comigo. Eu estava sentada no meio do povo, de repente alguém colocou os olhos sobre mim e disse: eu vou investir na sua vida. Uma menina que foi abusada sexualmente aos 9 anos de idade, agora já era uma mulher de 28 anos de idade, com medo de acabar seu casamento, porque era infeliz no casamento, vivendo dentro da igreja, conhecendo Jesus. Mas uma mulher que com 28 anos não conhecia a paternidade de Deus. Mas alguém me encontrou no meio do exército. Alguém me encontrou sentada ali obedecendo. Alguém me encontrou sentada seguindo as orientações. E este alguém era quase um anão, o pastor Eugênio, meu discipulador, meu pai ministerial. Ele olha para mim e ele diz: tem um território para você alcançar, tem um chamado da sua vida. E eu olhava para mim e eu dizia: pode vir alguma coisa boa de Três Barras do Paraná, que é o nome da minha cidade. Eu me sentia uma mulher incapaz de falar em público. Eu servia na igreja, mas eu queria estar sempre atrás das cortinas. Eu preparava tudo para todo mundo realizar seu ministério, mas eu não podia, porque a minha alma estava apodrecida. Eu servia a Deus por medo. Eu estava no exército e não saía do exército, porque eu tinha medo do inferno. Eu estava no exército e servia no exército, porque Deus um dia tinha me chamado. E eu achava que se eu não aceitasse o chamado, mesmo que eu não estivesse vivendo o chamado, Deus ia ficar tão irado comigo, que Ele ia me matar. Mas de repente um homem e uma mulher colocam os olhos sobre mim e diz: eu vou promover este anão. Queridos, todos nós somos anões. Não importa onde você, nível de liderança que você está. Mas este anão decidiu que ele ia seguir. Vamos seguir, meu irmão? Nós vamos subir para a torre. Para crescer na liderança, querido, você precisa estar de joelho. Essa foi a palavra que o pastor Marcelo falou e trouxe a confirmação que essa era a mensagem dessa noite. Aqui está um povo que vive de joelhos. Você não vai subir, não vai assumir o território e a herança que Deus tem para a sua vida, se você não seguir os passos da humildade. Igreja de Araçatuba, em nome de Jesus, permaneça seguindo os passos da humildade. Permaneça seguindo de joelho. Grandes igrejas neste Brasil perderam essa visão de que somos anões
em uma torre, pela graça e pela misericórdia de Deus. Pastor Marcelo foi reconhecido nessa cidade como cidadão honorário. Permaneça de joelhos, pastor Marcelo. Você está subindo no seu nível de liderança. Permaneça de joelho. Não deixa o diabo insuflar seu coração com rebelião. Quando o anão sobe na torre, ele olha para o exército. E ele vê que é muito maior do que ele podia imaginar. Sabe, querido, quando Deus chamou você, você achou que Deus tinha um povinho para você liderar, uma igrejinha para você pastorear, uma célulazinha para você cuidar. Mas Deus quer que você suba na torre e veja a multidão de uma cidade para você pastorear. São 200.000 pessoas que precisam ser pastoreadas em Araçatuba. E é com você que Deus está contando. Foi por isso que Deus trouxe você para essa cidade. Foi por isso que Deus transportou você da tribo que você estava para essa tribo. Amanhã eu vou estar falando sobre como nós devemos nos portar como membros de outra tribo, dentro da tribo que estamos. Este anão olha e diz: mas mesmo assim, eu continuo sendo anão. Mas aí o rei diz o seguinte: você disse que ia fazer tudo que eu mandasse, né? Então tá. O rei diz o seguinte: olha, isso aqui é uma capa de autoridade. Essa capa de autoridade aqui me representa. Quando eu ando no meio do exército, ele sabe que quem está andando é o rei. Então eu vou passar essa capa para você. Quando você conversar com o povo vai saber que sou eu que estou falando. Com licença, irmãos. É um pouco feminino, mas não tem problema, né, meu irmão? Quando um líder é promovido por Deus, sobre ele é colocada uma autoridade que não é dele. Este anão agora não representa mais ele. Agora ele está representando o rei deste reino. Agora você vai falar com o povo. E tudo que você falar, o povo vai obedecer. Levante-se. Vocês acham que um general fala assim? Levante-se. Não, meu irmão, deixa eu treinar você aqui. É para isso que também Deus levanta discipuladores na sua vida. É para te ensinar, para te treinar, para te capacitar. Ó, você vai falar com eles assim com uma voz de trovão, tá? Voz de trovão. Sente-se. Sente-se. Levante-se. Vamos ganhar Araçatuba para Jesus. Com quem que eu posso contar? Vamos abrir 1000 células. Tá bom ou não? Vai, continua. E vamos conseguir. Não se preocupe, ele é anão ainda, ele está em treinamento. Meu irmão, você percebeu que teve gente que não te obedeceu? É sempre assim, querido, no meio do povo, no meio do exército, sempre vai ter aqueles que vão achar que isso é ridículo. Vão achar que isso é um teatrinho sem graça. Vão achar que é discurso vazio do pastor que vai ganhar uma cidade. Assim, eu vou entrar nessa nada? Já me frustrei uma vez, não vou me frustrar de novo.
Sabe por quê? Porque da tribo que você veio, a frustração que você teve lá, você trouxe junto e não se deixou ser curado ainda, meu irmão. Você está numa tribo onde Deus te trouxe para ser curado da frustração de lá. Deus está dizendo para você, se deixe ser orientado pelos seus líderes. E Deus vai levantar você, mesmo você sendo um anão. Pode sentar, queridos. Você não. Aí o anão olha e diz assim, bom, eu sou o cara. Sabe, vem aquela vozinha que veio no ouvido de Coré e fala assim, você percebeu que agora o povo obedece você? Para que você tem que ficar seguindo as orientações do rei? Você já tem a capa, você já tem autoridade, você já tem unção, você já tem capacitação. O Espírito Santo se move através de você. Quando você fala na célula, as pessoas recebem Cristo. Quando você ora, as pessoas são curadas. Você vai ministrar nos encontros, meu Deus, os céus descem. Você ministra louvor, ai, é o céu na terra. Quando você está ministrando louvor, para que você vai continuar seguindo a orientação do teu líder? Por que você não lidera teu próprio exército? E quando o anão começa a ouvir essas coisas, a intenção dele no início era obedecer. Mas o diabo é sutil e sagaz e começa a colocar setas na sua mente para que ele desça da torre. E quando nós decidimos desobedecer e desonrar a nossa liderança, nós começamos a descer da torre. Para subir, nós precisamos do auxílio dos nossos líderes, mas para descer, nós descemos sozinhos com as nossas próprias decisões. O líder não precisa fazer nada. Pode descer. Anão. O anão desce da torre e ele vai com algo no coração. O povo me obedece, eu vou conversar com alguns e alguns vão me seguir e eu vou liderar. Às vezes a liderança acaba acontecendo dentro do próprio exército, mas muitas vezes, na maioria das vezes, a liderança acaba acontecendo fora do exército. Todo anão rebelde vai encontrar anões para seguir ele. Ele nunca vai sozinho. Sempre vai ter aqueles que vão admirar a atitude de coragem daquele anão que desceu da torre. Aqueles que antes riram, agora vão ser os anões. Deixa eu ver quem mais riu aqui. Vem cá, meu irmão. Você que não serviu no primeiro momento. Você é anão, vai lá. Vai lá para perto dele. Vem cá, meu irmão, você. Um rebelde nunca caminha sozinho. Sempre tem alguém que concorda com ele. Adão, sempre tem alguém que concorda com ele. Sempre tem habilidosos que vão segui-lo. Vem cá, você de óculos, meu jovem, vem cá. Você é anão. Vem você aqui também, representando os adolescentes. Você é anão. Tem gente levantando e indo embora. Fica tranquilo, irmão. Você, meu irmão, vem cá. Você é anão. E eles começam a conversar. Eles começam a dizer, olha, querido, você sabe que essa história aí de discipulado é muito pesado. Esse discipulado, olha, eu tenho um compromisso agora segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, segunda, terça, quarta. Eu não tenho mais tempo para minha família. E eles dizem, mas é verdade. A gente não tem mais tempo para a família. Olha, eu vou montar uma estrutura de igreja bem mais light. Porque a visão do MDA, meu Deus, é muito pesada, dá muito trabalho para o povo. Isso é uma mentira? É uma mentira, Ana? Não é mentira. Se tem uma igreja que trabalha, é a igreja que está no discipulado MDA.
trabalha. O anão, ele nunca vai procurar seguidores contando mentiras. Porque se ele contar uma mentira, pessoas de boa índole não vão seguir ele. Ele sempre vai estar pautado numa verdade. E em nome da verdade nós quebramos a unidade. Em nome da nossa verdade. Nós temos que abrir mão da nossa verdade por conta de um propósito. E quando o anão começa a sair, os anões seguem ele. Pode ir, querido, vai andando e eles vão atrás de você. Mas ele tem unção, ele tem autoridade, ele tem poder, ele prega, ele ministra, ele ora, Jesus continua curando. E ele vai gastando do depósito espiritual e ministerial que estava sobre ele. Mas enquanto ele estava na torre, ele tinha uma cobertura que tinha colocado sobre ele uma capa de autoridade. Agora, quando ele vai saindo, ele nem percebeu, mas a capa ficou, porque a capa não segue o rebelde. A unção fica na tribo. A unção fica na tribo de onde o anão saiu, porque essa unção não pertence para pessoas, essa unção pertence para a tribo. Pastora, onde você vê isso, pastora? Quando você lê Números capítulo 36, as mulheres voltam com uma notícia para a sua tribo e diz: Moisés falou que nós podemos ter herança. Moisés disse que Deus falou que quando o homem morrer e não tiver filho, o homem pode dar para as mulheres. Os líderes olharam para aquilo e disseram: isso nos é um problema. Essas mulheres são solteiras. E se essas mulheres decidirem se casar com alguém de outra tribo, nós vamos ter que dividir a nossa herança. Os líderes então voltam para Moisés. Falam: Moisés, você criou um problema para nós. Como que você diz, Moisés, que elas podem receber herança? Porque no casamento, a herança segue a pessoa que se casou. Nós vamos ter que distribuir a nossa herança. E nós não achamos justo. Moisés vai diante de Deus de novo, como todo líder. Como todo líder que não se move de acordo com a sua sabedoria e o seu conhecimento. Deus falou a primeira vez, ele podia simplesmente dizer: bom Deus, acho que agora eu já tenho know-how, né? Deixa eu decidir aqui, já vou decidir, vou dar um veredito aqui. Não, ele voltou lá e disse assim: Deus, e agora? O que eu faço? Aí Moisés ouve a voz de Deus falando assim: Moisés, é o seguinte, cada homem e cada mulher está livre para fazer aliança com qualquer tribo. Qualquer tribo. Porém a herança é da tribo. Se ela se casar, a herança fica na tribo. O que isso significa, meu irmão? Que você pode fazer aliança com qualquer tribo dessa cidade. Mas não pense que a herança vai acompanhar você. E que a unção dessa tribo vai acompanhar você para onde você for. Porque a unção desta tribo está em nome do líder do clã desta tribo. E se você sai debaixo da autoridade dele, você não vai levar a capa e nem tampouco a herança. Mas o que muitos líderes fazem por não entenderem esse princípio? Eles querem levar a capa e ainda levar a herança. Sabe o que é a herança hoje no reino de Deus? Pessoas. Quando um anão esquece que é anão e acha que pode se mover debaixo da sua própria autoridade e com a sua própria unção, a capa ficou. Mais cedo ou mais tarde, esses anãos que seguiram aquele general, começam a olhar para ele e falar assim: mas espera aí, ele não agia assim quando ele estava lá debaixo da autoridade do rei. Ele se tornou duro.
Ele se tornou cruel. Ele que dizia que a igreja já tinha uma estrutura, agora ele está impondo as coisas para nós. Sabe por quê? Porque a capa ficou. E agora quem está liderando é só um anão. A autoridade que foi delegada por Deus através de uma liderança ficou. E esses anões, de um a um, começam a voltar para casa. Mas o anão fica. Você fica, não. Eu não sei se você está entendendo, meu irmão, o que Deus está querendo falar com você nessa noite. Eu não sei em que condição que você está. Eu não sei se você é um anão que está no meio do povo e está esperando ser encontrado por Deus. Eu não sei se você é um anão que já está na torre e está liderando, e aí já está realmente percebendo que sobre você foi colocada uma autoridade. Eu não sei se você é um anão que já ouviu a voz do diabo e no seu coração você está discutindo se deve ou não deve seguir a orientação. Eu não sei se você não é um anão que já está exercendo uma liderança ilegítima dentro da casa do Senhor. Uma coisa eu quero dizer para você: tem jeito para os anões. Tem jeito para os anões. Não importa onde você esteja, em que condição você esteja. Não importa se você já saiu. Você pode ter sido anão que desceu da torre lá de uma outra tribo. Quem sabe você veio para a PIB de Marília entendendo que Deus estava te orientando para estar dentro desta família. Seja muito bem-vindo nessa família. Os pastores dessa igreja já te receberam como filho. Mas como foi a sua saída da outra tribo? Você saiu de forma correta da outra tribo? Ou você usurpou da autoridade que estava sobre a liderança da outra tribo? Você veio sozinho de onde você veio? Pastor, eu não convidei ninguém, mas veio um grupo comigo. Nós somos líderes, influentes. E o que nós fazemos fala mais do que o que nós falamos. Se você liderava pessoas lá e saiu de outra igreja e veio para cá, você nem precisou convidar, muitos seguiram você. Pastora, mas daí o que você está falando, pastora? Nós temos que voltar lá para a tribo que nós saímos. Eu agora encontrei paternidade aqui, pastora. Eu encontrei cuidado, eu encontrei amor. Eu estou caminhando debaixo do pastoreio do pastor Marcelo. Não me pede, por favor, para voltar. Não, eu não estou dizendo, querido, que você tem que voltar a fazer parte daquela tribo. Porque todos nós temos liberdade de fazer aliança com qualquer tribo. Nós não somos propriedade de ninguém. Mas eu quero te convidar a você fazer um caminho de volta. Se por acaso você saiu em desobediência daquela tribo e desonrou a liderança que estava sobre você. E o caminho de volta é fazer algo muito simples. É compreender que em algum momento você quebrou a unidade e insurgiu contra a liderança que estava sobre você. É você voltar, pedir perdão, se arrepender e pedir que aquela tribo abençoe sua vida. Eu saí da Assembleia de Deus, eu fiquei muitos anos fora. E quando estava com 2 anos caminhando sob a liderança da Missão Safe, eu já fazia parte daquela tribo. Eu estava andando pelo corredor e o Espírito Santo me disse assim: enquanto você não consertar o que você deixou lá atrás, você não vai prosperar no seu ministério. Eu disse, mas eu não tenho nada para consertar, meu Deus. E Deus disse, tem sim. Volta, se arrepende, pede perdão para o pastor que magoou você, e você vai se submeter a ele e pedir que ele te libere para que você continue caminhando. Peguei meu marido, vim à cidade de Londrina, me apresentei para um pastor que já estava com as suas cãs brancas,
já tinha mais de 75 anos de idade, que tinha sido meu pastor na época. Sentei com ele e disse: eu vim aqui porque eu estou fazendo o caminho de volta. O Espírito Santo me disse que eu preciso lhe pedir perdão, porque eu guardei uma mágoa do Senhor por muitos anos, e essa mágoa está impedindo de eu romper na minha caminhada e no meu ministério. E quero também te pedir perdão, porque o Senhor me colocou sob disciplina na igreja, e uma disciplina que era para durar 2 meses, eu nunca mais voltei para a igreja, e eu fiquei 2 anos fora dos caminhos do Senhor, e eu guardei essa mágoa do Senhor até hoje. Eu culpo o Senhor pelos 2 anos que eu fiquei afastado da igreja. E quando eu fiz isso, aquele homem de 75 anos de idade começou a chorar na minha frente. Falar: minha filha, eu não sabia o que tinha acontecido, o que tinha interrompido a sua caminhada, porque eu tinha dito para Deus: Deus, eu quero fazer o casamento dessa menina. Deus, eu quero consagrar os filhos dela. Deus, eu quero batizar os filhos dela. Deus, eu quero derramar sobre ela, Senhor, unção. Eu quero enviar essa mulher para as nações da terra como missionária. E eu não sabia o que tinha interrompido a sua caminhada, minha filha. E aquele homem de 75 anos de idade me pede perdão. E eu, naquele dia, eu fui livre. Eu fui livre para que Deus pudesse entregar a minha porção da herança. Eu estou te convidando para fazer o caminho de volta para todos os níveis de liderança que você insurgiu e que você foi insubmisso. Talvez não tenha sido uma saída da igreja, talvez tenha sido com seus próprios pais biológicos, talvez tenha sido com o seu líder de célula, com o seu discipulador. Querido, se o seu coração verdadeiramente já compreendeu, e os teus olhos espirituais já conseguem ver todo o território que Deus tem no seu nome, hoje é dia de você fazer o caminho de volta. Porque se você não fizer o caminho de volta, você não vai alcançar o que Deus tem para você. Este anão, ele tem 2 opções. Ou ele continua na sua miserabilidade, olhando para a frustração da vida dele, porque ele começa a ver que que as pessoas que estavam perto dele já não estão, ele já não tem unção, ele já não tem autoridade. Ou ele morre nessa frustração, ou ele faz o caminho de volta. Vem cá. Ele faz o caminho de volta. E é tão simples. É o filho pródigo que cai em si e diz: meu Deus, o que eu fiz quando eu saí da casa do meu pai? Eu agora aqui, Deus, aquilo tudo que o Senhor prometeu, o Senhor disse que eu seria um grande homem de Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí ele volta para a casa do pai. E aí o pai está lá. Vai representar aqui. E o pai está lá. Mas ele não chegou dizendo assim: ó pai, eu vim aqui porque eu quero a minha herança. Qual foi a atitude do filho pródigo? Pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou digno de ser seu filho, mas recebe-me como um dos seus trabalhadores. Qual foi a disposição do filho pródigo? Restituir a herança que foi usurpada no tempo equivocado. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Este homem, se coloca de pé, pastor Marcelo e pastor Ana. E agora eu entendo por que Deus mandou eu ministrar essa palavra hoje. Porque domingo à noite talvez algumas pessoas estivessem aqui e não iam compreender o que Deus está fazendo aqui. Este homem não está aqui em Araçatuba por acaso. Tem uma nação imensa esperando pastores de coração como o coração de Marcelo e o coração de Ana. Tem nações da terra que ele já desejou ir,
E Deus ainda não levou, porque o coração de Deus está em Araçatuba para o Marcelo. Ele não está aqui por acaso. Este homem tem um depósito ministerial na vida dele, que só será acessado por aqueles que entenderem que são anões, mas que entenderem que fazem parte de uma tribo que vai alcançar o maior território dessa cidade. Você perdeu de dizer um amém, meu irmão. Mas só vai acessar esse depósito ministerial quem honrar este homem aqui. E não é porque ele é o Marcelo, mas é porque sobre ele tem uma capa. E essa capa não foi colocada por homem. Essa capa não foi colocada por denominação. Essa capa não foi colocada por instituição e nem por junta batista. Essa capa foi colocada pelo próprio Deus e pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo respalda a liderança dele. O Espírito Santo está movendo o coração dele em coisas que ele nunca imaginou que iria acontecer com ele. Sabe quem vai perder de acessar o depósito ministerial? Os anões que não quiserem se humilhar. Mas o mais lindo é que quando um anão volta, para ele ser recebido, o pai também tem que ser anão. Nós tivemos isso em Foz do Iguaçu. Nós estávamos com uma igreja numerosa, muitas células. Meu pai ministerial, o pastor Eugênio, formou muitos pastores. E quando nós estávamos no momento de chegar nos 5.000, porque nós íamos explodir, 2 corés se levantaram. Nós tivemos 2 divisões na igreja. 2 igrejas saíram de dentro da igreja. A igreja sofreu muito. A cidade sofreu porque isso impediu que Deus movesse o que estava preparado para aquele tempo. Isso aconteceu em 2007. 2 anões saíram. Nós ficamos tão feridos como igreja que nós olhávamos para as células, de 220 células nós caímos para 12. E nós líderes olhávamos e dizíamos: Deus, não vale a pena. Não vale a pena. Eu olhava para o meu pai ministerial e eu via ele chorando. Ele dizia: Deus, eu investi a minha vida. E o Senhor me disse que o Senhor me daria essa cidade. E muitas vezes ele olhou para mim e ele disse: por um filho fiel, eu vou permanecer nessa cidade. Eu ouvi o meu líder falando isso muitas vezes. O tempo passou. 2010, nós fomos a Santarém. E lá nós conhecemos algo que nós não conhecíamos como igreja: paternidade. E nós começamos a caminhar sob o manto de paternidade. Deus levantou o pastor Odilon de Curitiba e começou a pastorear o nosso pastor. E eu lembro que o pastor Odilon disse um dia: filho, os filhos vão voltar. Os filhos vão voltar. E nós acreditamos naquilo que o Espírito Santo estava falando através da vida do pastor Odilon. 2012. Nós preparamos uma grande celebração de Santa Ceia. Pastor Eugênio disse: queridos, hoje, essa semana, nós vamos receber filhos que saíram de casa, mas que estão voltando. Um anão se arrependeu. Um daqueles pastores que tinham saído e tinham levado grande parte do povo, volta e diz: pastor, você me recebe de volta?
É difícil para alguém que saiu, abriu igreja, retornar e falou assim: você me recebe de volta e aceita o povo que está comigo? É difícil. Mas é mais difícil para aquele que foi traído receber o filho de volta. Mas o pastor, que já estava sendo pastoreado e já estava entendendo a paternidade de Deus, ele se prostra na mesma posição do anão e recebe o filho de volta.